Você já se perguntou por que parece tão difícil emagrecer, mesmo quando parece que a gente está fazendo tudo certo? Seja bem-vinda a mais uma pílula do emagrecimento. Essa é só mais uma live dessa série de lives que se chamam 45 pílulas para emagrecer. E hoje a gente vai falar sobre inflamação e por que é que desinflamar o nosso corpo deveria ser o primeiro passo do emagrecimento emocional. Então, é sobre estar cansada de ficar pulando de dieta em dieta, tentando diminuir e controlar a quantidade de comida, quando na verdade é alguma coisa dentro da gente que não está em paz. Talvez ninguém tenha te contado ainda, mas o seu corpo pode estar inflamado. Inclusive, acredito que está. E um corpo muito inflamado não emagrece, nem emocionalmente e nem fisicamente. Sejam bem-vindas. É como tentar, gente, meditar dentro de um incêndio, com uma sala toda pegando fogo. Não adianta você tentar ficar calma, porque o corpo está gritando socorro por dentro. É o tipo de situação que não importa você tentar, né, ter controle, não vai dar para ter controle. Porque na verdade, estar inflamada é estar em estado, em modo de sobrevivência o tempo todo. Pensa sobre isso, é estar em estado de alerta constante. Visualiza, põe aí na sua cabeça a cena, né? De alguém tentando meditar e um incêndio acontecendo aqui no andar ao mesmo tempo. É justamente isso, o cérebro fica em estado de sobrevivência. E em estado de sobrevivência, a gente não consegue ter clareza, a gente não consegue ter controle, a gente não consegue ter leveza e nem qualquer tipo de percepção emocional. Por isso, muitas vezes você está tentando dominar a quantidade de comida ou trocar a dieta, mas o seu corpo está inflamado e isso acaba te atrapalhando a manter o foco, a fazer o que tem que ser feito. Sabe aquela história de que a gente sabe tudo que a gente precisa fazer, mas na verdade não consegue? Pois bem, e da onde vem essa inflamação? Não é? O nosso corpo ele registra tudo aquilo que a mente não consegue processar. Emoções reprimidas, traumas, constantes necessidade de agradar, por exemplo, problemas de digestão. E quando a gente vai falar de digestão aqui na inflamação, a gente sim vai olhar para comidas que não fazem uma boa digestão, para comidas que a gente de repente está ali numa discussão, não é? E tentando fazer a digestão, mas está num estado emocional alterado, mas a gente também vai falar de emoções não digeridas, que são aquelas emoções que a gente engole, porque não pode responder. Então, sentimentos reprimidos, dificuldade de dizer não, aquela crença que a gente tem de que a gente não pode incomodar e que a gente não pode questionar o outro, entende? Então, por que esse assunto é tão importante? Porque o corpo precisa se sentir seguro para começar a perder peso, para liberar o peso. A mente só consegue acessar dores emocionais profundas e, inclusive, caminhar para um processo de cura quando o corpo está estável. Um corpo inflamado vai impedir o emagrecimento físico e também vai impedir você de olhar para suas questões emocionais. Então, vou te contar aqui um exemplo. Eu tenho uma cliente, né? Uma cliente, hoje ela é cliente da minha mentoria, ela começou fazendo terapia individual comigo e hoje ela faz parte do Plena. E ela já vinha trabalhando a ansiedade há algum tempo comigo. Então, né, olhando para todas as questões emocionais, tentando lidar. E tinha um ponto que ela sempre trazia para os nossos encontros. E esse ponto era sempre: eu me sinto sem forças para agir. Eu sei tudo isso que você está me pedindo, mas eu não estou conseguindo fazer. Parece que eu não consigo pensar com clareza, eu não consigo dar um primeiro passo. Eu estou me sentindo.
incapaz, porque eu tô tentando melhorar, mas eu não tô conseguindo. E aí vem uma sensação de incapacidade, de exaustão, de cansaço, sabe? E não é cansaço físico, não é cansaço de falta de dormir, por exemplo, mas é um cansaço estranho, é um cansaço de quem tá tentando, mas não tá conseguindo. Que eu falo que esse é um estado, né? Nas mulheres, a gente conhece bem isso, né? Como exaustão. Aí, um pouco antes de uma das sessões comigo, ela passou por um psiquiatra e eu não tô questionando aqui, tá, gente? Muito pelo contrário. Eu acho que o psiquiatra ele faz o que ele tem que fazer. Ele ouve, né, a paciente e vai buscar. E aí, o psiquiatra dela foi trocar a medicação mais uma vez. A gente já tinha trocado a medicação dela para ansiedade umas 2 ou 3 vezes desde o começo do ano. E aí começamos a discutir, porque é transtorno de ansiedade, não é transtorno de ansiedade. Chegou uma hora que eu falei assim, aí eu truco isso. Eu truco, quer dizer, eu acho que queria questionar isso. Não concordo. E foi aí que eu pedi para ela, para que a gente olhasse para os exames de sangue dela. E aí, quando a gente fez os exames de sangue, claramente, não é? Ali apareceram muitos pontos deficientes. Então, vitaminas que estavam faltando, muito baixas, e uma série de outras questões, né? Dentro das vitaminas e minerais e hormonais que deixavam claro que por mais que a gente estivesse fazendo muito esforço para controlar as emoções, para tentar controlar essas emoções em relação à comida e para cuidar daquele estado de ansiedade, cara, ela não ia conseguir, porque o corpo dela estava fraco, o corpo dela estava inflamado. E um corpo inflamado parece aquele rádio que você está tentando ouvir, mas ele fica chiando, você parece que não consegue ouvir as coisas direito. Então a gente fica tentando cuidar da ansiedade, mas a gente não está entendendo o que está acontecendo por trás daquela ansiedade. A gente não sabe quanto daquilo é emocional e quanto daquilo é inflamação na célula. Então, quando eu falo para vocês de onde vem, não é, a questão do corpo inflamado, sim, toda inflamação, gente, começa com com uma emoção reprimida. Toda inflamação começa com uma dor emocional não tratada. Isso pode vir lá dos traumas da infância e isso pode estar se repetindo nos comportamentos que a gente tem hoje no dia a dia da vida adulta, que são um reflexo dos nossos traumas infantis. Então, dificuldade de dizer não, dificuldade de colocar limites, reprimir as nossas emoções, não prestar atenção naquilo que a gente está sentindo e, inclusive, comer para fugir daquilo que a gente está sentindo, entende? Então, todas essas emoções reprimidas, elas vão gerando dentro de nós não apenas o sobrepeso, mas também um estado de doença, má digestão, azia, gastrite, isso sem falar das outras questões de saúde, né? Que são toxinas ali que vão se acumulando, não é? Quando a gente não digere alguma coisa bem, e aí traga um pouquinho da Ayurveda, né? Que diz que tudo aquilo que a gente não digere bem, seja comida ou emoção, acaba virando doença. Então, esse corpo que está inflamado, ele não relaxa. E por isso ele vai começar a acumular gordura como forma de proteção. Proteção a quê? A um perigo constante. Então, é como se a gente estivesse mandando uma mensagem para o cérebro dizendo para ele: não é seguro emagrecer agora. Existem outras questões que a gente precisa olhar antes do emagrecimento. Agora não é a hora principal para emagrecer. Você precisa ser protegida, você precisa de força para aguentar essas coisas todas emocionais que estão acontecendo. Então fica aí, o teu corpo não está pronto. E aí, mesmo com dieta, com academia, com remédio, nada parece que sustenta esse emagrecimento, justamente porque o corpo não está pronto. É como querer emagrecer no meio de um incêndio, é como querer meditar no meio do incêndio, como a gente falou lá no comecinho, não é? Então, desinflamar, não é? Embora pareça, não é assim uma dieta da moda, né? Uma dieta de desinflamação, uma dieta anti-inflamatória. Então, eu gosto de explicar essa questão da inflamação de uma forma bem didática.
Eu falo que é assim, quando a gente passa, né, por um estresse, seja esse estresse, qualquer estresse. Então, você brigou com seu marido, teve um problema com seu filho na escola, tá ansiosa por alguma questão, ah, enfim, perdeu alguém querido, passou por um pequeno trauma. Você passou por um ponto de estresse, vamos chamar isso de ponto de estresse. Dentro do nosso corpo, é como se a gente ligasse uma torneira. Então a gente liga uma torneira e ela fica ali pingando, caindo água e molhando o chão. E aí, isso é a inflamação, né, no seu corpo. Imagina essa inflamação como uma torneira aberta. Beleza, tá aqui, torneira aberta. E aí, o que que você vai fazer? Você vai tentar secar o chão. Você vai tentar emagrecer, você vai passar um rodinho ali no chão. Mas conforme você vai passando esse rodo, a inflamação tá aqui, ó, pingando, e você tá ali passando o rodo. Percebe que não acontece? Eu até tenho uma falsa sensação de que aquela água tá indo toda embora, mas quanto mais eu puxo a água, é só eu esperar um pouquinho, olha lá, tá pingando de novo. Parece ou não parece a você o efeito sanfona? Eu tô emagrecendo, eu tô tendo a falsa sensação de que eu tô tomando aquele monte de suplemento, que eu tô fazendo aquela dieta, que eu tô tomando lá a medicação XYZ e que eu tô puxando essa água para fora. Mas lá no fundo tem uma torneira pingando, então logo vai estar tudo alagado de novo, basta que eu me distraia. Essa é a sensação da inflamação. Então, como eu explico isso? O nosso corpo não consegue lidar com um processo se ele tem algo mais importante para fazer primeiro. Quer um exemplo? Vamos falar não só do emagrecimento, vamos falar do crescimento da unha e do cabelo, por exemplo. Bom, seu corpo tá lá mandando energia para crescer unha e cabelo, de repente abriu a torneira da inflamação. Então não dá para o corpo gastar energia e ir lá fazer crescer sua unha e seu cabelo. Porque antes de ajudar a sua unha, seu cabelo, te dar energia, não é mesmo? O que que ele tem que fazer? Ele fala, pô, tá pingando ali. Eu vou ali secar e aí depois eu volto lá pro cabelo e vou dar uma ajudinha para ele, né? Para ele crescer mais bonito, né? Mas então vamos secar vamos secar isso aqui primeiro, senão a casa vai alagar. Isso é prioridade. Então, o corpo para tudo que ele está fazendo, para todas as nossas funções metabólicas. Então, o crescimento do cabelo. Sabe coisas que são supérfluas? É tipo assim: você precisa arrumar uma gaveta, mas tá alagando sua cozinha. Não vai dar para arrumar a gaveta, você vai ter que ir lá cuidar da cozinha primeiro. Então, o corpo para o que ele está fazendo e vai lá cuidar do alagamento da cozinha. A mesma coisa é o emagrecimento, gente. Emagrecimento não é indispensável à sobrevivência. A inflamação é, porque ela te deixa doente. Então, você tá lá num processo de emagrecimento constante, passou por um estresse, teve ali uma questão emocional, começou a inflamar, comeu algo, não é? Que é inflamatório e você já estava propícia àquela situação. O que que o corpo vai falar? Para aí, emagrecimento. Segura um pouquinho aí, segura um pouquinho que ali tá lagando. Eu vou ali e já volto. Eu vou ali dar conta daquele alagamento e já volto para cá. O problema é quando essa torneira da inflamação, ela fica aberta o tempo inteiro. Percebe? Porque o tempo inteiro tá vazando. Então, mesmo que eu queira ir lá ter energia, lá crescer o cabelo, lá fazer minha unha funcionar, lá emagrecer, né? Lá fazer um jejum, sustentar uma dieta, tem uma cozinha lagando aqui. Eu preciso ir lá primeiro. É a minha prioridade. Porque a inflamação, não é? Aqui no exemplo, ela gera o alagamento, mas no seu corpo ela gera uma doença. E para o seu corpo é muito mais importante te proteger da doença do que agora emagrecer. Então eu falo que um corpo inflamado, ele se mantém o tempo inteiro aqui, cuidando do alagamento dessa torneira aberta. Enquanto a gente não fecha a torneira, você não consegue terminar aquele rolê e falar: agora eu tô em paz, vou ali cuidar do que eu tenho que cuidar. Não dá, a gente fica dividindo energia o tempo inteiro. Por isso, a primeira coisa, né? O primeiro passo de um processo de inflamação, de emagrecimento, é olhar para esse corpo e trazer e pensar que sintomas ele me traz que esse corpo está inflamado. Então, um intestino ruim, um cabelo fraco, uma unha fraca, falta de energia, sono ruim, acordar cansada, estados
sem motivo de ansiedade e depressão, falta de atenção, não é? Muitas dores no TPM, dores articulares, e aí a gente vai aprofundando. Todos esses são sintomas do corpo inflamado, suor com cheiro forte, mau hálito. Entende que se a gente não olha para isso antes, esse corpo ele está impedido de um processo de emagrecimento definitivo. Porque ele vai lá, lembra do rodo? Eu tenho a falsa sensação de que eu estou puxando aquela água, mas na verdade tem uma torneira ali pingando, não vai dar certo. Então, a primeira coisa a ser feita é um processo de desinflamação. Mas não é qualquer processo de desinflamação, porque aí a gente tem um segundo ponto. É desinflamar esse corpo de uma forma gentil. Porque lembra que uma das coisas que mais inflamam o nosso corpo é o estresse. Então, se você de repente tá aí, né, super inflamada, e decidiu fazer uma dieta e essa dieta ela não te acolhe, ela trabalha a escassez, ela tira toda a sua comida, ela te deixa irritada. Minha amiga, você tá jogando gasolina no incêndio. Tá ficando pior. Você tá gerando mais estresse. E aí, mais estresse te gera mais inflamação. E aí, mais inflamação vai sabotar esse processo de emagrecimento. Mais cedo ou mais tarde, ele já está fadado ao fim. Por isso a gente prioriza num primeiro momento desinflamar com comida de verdade, sem restrição de quantidades no início e sim com muita qualidade. Práticas simples de escuta corporal para entender o que é que está acontecendo no nosso corpo por dentro, áudios de reprogramação e rituais que vão dar para o nosso corpo a sensação de que agora ele está seguro, agora não existe escassez. Aí sim, quando o corpo desinflama, a ansiedade diminui, aquela fome emocional ela diminui, a gente começa a estar mais consciente do que está acontecendo com a gente por dentro. Por isso, antes de tentar emagrecer, antes de querer mudar seus hábitos, antes de pensar positivo, não é? A minha sugestão aqui nessa pílula de hoje é um convite para que você acalme esse corpo, feche a torneirinha da inflamação. E como é que a gente faz isso? A gente primeiro para escutar o que o nosso corpo está dizendo, quais são os sintomas desse corpo inflamado que ele está te trazendo e que você não está querendo ouvir. Você acha que é normal, que é assim mesmo, que isso aí é resultado do seu excesso de peso e na verdade não. Todos esses sintomas, eles são apenas sintomas da inflamação e não do excesso de peso em si. Quando a gente abraça esses sintomas, a gente começa a deixar o nosso corpo pronto para um processo de emagrecimento. Então, se esse tipo de conteúdo, não é, fez sentido para você, processos anti-inflamatórios com essa característica de abraço, sem estresse, sem restrição, com comida de verdade, sem limitar a quantidade, sem passar fome, cuidando do intestino, abraçando seus sentimentos, com áudios, com listas para que você ouça o seu corpo, aprenda a ouvir o seu corpo e escreva sobre aquilo que está acontecendo para que você fique mais perceptiva, né? É como ouvir qual é o cano, né? Qual é a torneira que está vazando. É você prestar atenção no que o corpo está te dizendo. Esse é um dos primeiros passos dentro do programa Emocionalmente Magra. Esse é assim, a gente começa com rituais de desinflamação e não tirando comida de ninguém, e não estressando ninguém, mas criando rituais de segurança para esse corpo falar: uau, aqui tá seguro, aqui eu posso. Se isso faz sentido para você, então eu quero te convidar para continuar comigo nessa jornada. Essa aqui foi só mais uma das 45 pílulas que vem por aí, que eu preparei com muito carinho e amor, né? Cada uma delas é um passo rumo ao emagrecimento definitivo, real, profundo e sem volta. E se você assistiu, não é? Essa pequena live, essa pequena pílula, deixa aqui nos comentários para mim o que é que você achou, se fez sentido para você, se você sente que o seu corpo está inflamado. E se você sente que isso quer te dizer mais alguma coisa. Se você não me segue ainda, não é? Tá aqui no canal do YouTube, ativa aí as notificações para você receber as 45 pílulas durante os próximos dias e eu garanto que uma delas vai te gerar novos passos
e novas conexões. Então, um beijo, vamos com carinho. A gente tem uma jornada juntas pela frente. Vamos com calma, mas vamos com alma. Vamos cheias de presença, tá bem? Até logo, gente. Um beijão aí.